Torcida do Vascão, sou a Viviane, e vim trazer mais um giro de notícias do Gigante da Colina. Mas antes peço sua ajuda, deixando seu like e se inscrevendo no canal para fortalecer o nosso trabalho. Feito isso, obrigada, um beijão pra vocês, vamos para as notícias. Também no domingo, o Vasco vai até o Barradão encarar o Vitória em busca de se aproximar do pelotão de cima do Brasileirão. O técnico Rafael Paiva tem o retorno do atacante Rossi, que cumpriu suspensão na última rodada. Com 31 pontos, o Cruz Maltino está a 8 do G6. E se vencer, começa a ver mais de perto a parte de cima da tabela. A respeito do jogo do Vitória, a gente ainda não definiu o plano ali. Era fundamental esperar o jogo acabar para ver o contexto do jogo. A intensidade, a gente não tinha dúvida que ia ser altíssima, né? Mas a gente precisa ver como os atletas vão estar amanhã para perceber ali as trocas que a gente vai ter que fazer, se tiver que fazer. Mas a partir de amanhã que a gente vai pensar no Vitória. Eu não consigo te adiantar nada agora. Ele tá feliz. Quase que ele não ficou feliz. Mas o Vasco é o time da virada. O Vasco é o time do Pumita. E o time do amor. Do amor também. O time do Hugo Moura. Também. Hugo Moura. O nome do jogo. E olha, e quem diria, se reinventar logo com esse encontro do Atlético Paranaense, que foi lá no início dele, em que ele foi expulso. E muito mal falado, vamos dizer assim, por todos os torcedores e com toda a razão. Então, que bacana fez essa história, quem escreveu a história do Hugo Moura nesse momento da vida dele. Ó, repetiu o Vasco a partida do início da semana e superou o Atlético Paranaense mais uma vez. Só que dessa vez, esse é o jogo de ida das quartas da Copa do Brasil. O Flávio Vinick estava lá, vai contar a história desse jogo. E na volta, um outro cara que também estava lá vai dizer o que ele achou dessa partida. Rodou. Hugo Moura comemorou a vitória dançando com o roupeiro. Pumita homenageou e deu força para a família do amigo uruguaio Esquerdo, ex-companheiro no Nacional. Mas a noite não começou bem para o Vasco. O Atlético quase saiu na frente depois do cruzamento do Canóbio. Recuado, o Vasco respondeu no contra-ataque com Payet em jogada individual, chutando com perigo. O Furacão apostava no Canóbio e depois do cruzamento dele, Mastriani escorou e Christian silenciou São Januário. Era o Furacão fazendo o primeiro outra vez. A gente tem tomado mais gols do que a gente gostaria antes de fazer, né? Mas eu acho que fica realmente a capacidade que a gente tem tido de se controlar, né? Na melhor chance do Vasco no primeiro tempo, Piton bateu para fora após passe do Payet. O Atlético voltou marcando em cima no segundo tempo e Mastriani por pouco não fez o segundo. O Vasco foi para a pressão no abafa e Pumita perdeu uma chance incrível. Logo depois, Ryan ajeitou de peito e o lateral não desperdiçou. Um golaço com sabor de volta por cima para Pumita. Fiquei lamentando no primeiro chute que não pudo entrar. No chute, segundo chute, la verdad que quería que entrase só e por sorte entrou, assim que muito feliz. Aos 47, o time da virada mostrou poder de reação outra vez. Hugo Moura fez o Vasco repetir o roteiro do jogo passado contra o mesmo Atlético. O Vasco dá um passo importante para chegar na semifinal da Copa do Brasil, o que não acontece há 13 anos. Para quebrar esse tabu, o time agora joga pelo empate a segunda partida lá em Curitiba, daqui a 2 semanas. É uma vantagem mínima, a gente tem que estar muito focado para fazer um grande jogo lá, para a gente chegar entre os 4 na Copa do Brasil. Conquistar a Copa do Brasil vai se tornando um sonho possível. É melhor não duvidar do time da virada. Ué, gente, que é isso? É o tênis da sorte, Pedrosa? Sabe o que é isso aqui, Fernanda Maia? Sabe o que é, Vene Casagrande? O que é, Pedrosa? Coisa que você não tem. Como não? Pezinho no chão. Achei que fosse tênis, pô.
Pés no chão. Esse tênis aí parcelado em 30, tu não tem. Eu não tenho, não, beleza. Não, o tênis é barato. Amigo. O que é caro? Cara, é a passagem. Muito bem, Pedrosa. Quem sou eu, pô? Eu não tenho o salário dele, como que eu vou ter um tênis desse, pô? Eu sou humilde. Eu tenho pés no chão, entendeu? Ô, Lucas Pedrosa, como foi? A atmosfera maravilhosa ontem em São Januário, né? Como é que foi essa partida pra você? O empate pra você naquele momento já tava assim, menos pior na sua cabeça? Quando o Vasco empatou a partida, já tava na minha cabeça assim, bem, pelo menos a gente tá vivo. Vai tentar fazer um milagre e passar lá na Liga Arena, mas a gente tá vivo. Só que a virada, ela veio num momento muito importante. Eu acho que no primeiro tempo o Vasco da Gama fez um jogo nem tão mal assim como pareceu pela derrota parcial, mas o Atlético Paranaense novamente foi mais efetivo. O sistema defensivo do Vasco acabou falhando ali, e acho que é um sistema que falhou conjuntamente. O Piton, o Maicon e o João Vitor também. Os três acabaram tomando decisões erradas na hora da jogada. E aí o Atlético conseguiu fazer o primeiro gol com o Christian. No segundo tempo, a postura do Vasco ela já voltou diferente. Apesar do Vasco não ter conseguido imprimir um ritmo de jogo, você já viu um time um pouquinho mais agressivo. Só que no momento que o jogo ia tomando um contorno de nervosismo, um contorno complicado, mais ainda, além do placar, mas também pela atuação do time, a torcida do Vasco ela apareceu. Ela entrou em campo, ela levou o time, começou a cantar e isso passou também para o campo. Inclusive, obviamente, isso tem uma participação especial do Rafael Paiva, que conseguiu colocar, para mim, a melhor substituição da partida, que se chama Juan Esforza. Entrou muito bem, comandando o meio-campo, melhorando a saída de bola do Vasco da Gama, no lugar do Cocão, que não estava tão bem. E ele também é corajoso ao tirar o Payet quando você precisa de um gol de empate dentro da sua casa, coisa que eu, para ser muito honesto, no momento, eu não faria. Mas é por isso que eu sou jornalista e o Rafael Paiva é treinador. Ele tira o Payet, coloca o Jean David, além disso, ele consegue afunilar o Ryan junto com o Verratti dentro da área e o Vasco consegue o gol de empate e logo depois consegue o gol da virada também, no João Vitor dando uma assistência, ele que jogou no sacrifício e conseguiu não fazer uma partida tão boa, mas uma partida decisiva. Parabéns ao garoto Ryan também pela belíssima assistência. O primeiro gol do Vasco, inclusive, foi um gol de almanaque. E aí eu tenho que finalizar aqui fazendo um comentário sobre o melhor jogador da partida, que se chama Hugo Moura. Como você bem trouxe, Fernanda, a volta por cima desse cara com a camisa do Vasco é impressionante. Eu fui um cara que critiquei bastante naquele jogo contra o Atlético Paranaense e é impossível não falar sobre o que ele fez na segunda-feira, que ele já merecia o gol, só que esse gol foi mais importante ainda nessa quinta-feira, um gol da virada contra o seu ex-clube, uma atuação perfeita para um volante. O Hugo Moura jogou demais. Ô, Venê, a gente falou ontem aqui que se o Matheus Carvalho tivesse no Skin Prime, a dupla com o Hugo Moura, quando tudo funciona, o Vasco vai bem. Agora, o Hugo realmente, quando o Hugo joga bem, o Vasco ele consegue dar a volta por cima, assim como ele mesmo deu. Eu não tenho certeza, mas eu acho que o Hugo Moura, ele é genro do Cuca, não é? Sim, sim. E aí, quando ele sai do Atlético Paranaense e vai pro Vasco, o Atlético ainda era, o treinador ainda era o Cuca. Quando ele encontra o seu ex-clube, era o Cuca, que é o sogro dele, e ele foi expulso. Pra quem não lembra, a gente traz essa memória aqui. Ele foi expulso naquele jogo. Então ficou uma coisa, meu Deus, o ex-clube, e ele foi expulso, e ainda era o sogro dele, meu Deus, e jogou mal, olha que cara... E foi o que o Pedrosa falou, ele deu a volta por cima de uma forma impressionante, né? Essas histórias no futebol me encantam muito. Independentemente de quem fosse o treinador naquele momento, se era sogro, se era pai, ele seria criticado pelo que ele fez naquela partida. E de fato ele foi muito mal e ele mereceu as críticas e ele sabe disso. Na época ele até reconheceu isso. Só que era muito cedo para a torcida ter aquele tipo de atitude pedindo a saída dele, que não jogue mais com a camisa do Vasco. Isso aconteceu bastante, inclusive, nas redes sociais. Mas o Hugo Moura, ele deu a volta por cima com a camisa do Vasco. E além da grande atuação, e eu concordo com o Pedrosa que para mim ele foi o melhor em campo, não só por conta do gol que ele fez uma baita atuação, importantíssimo no setor defensivo e também no setor ofensivo, chegando bem ao ataque. Mas a entrevista dele depois do jogo é uma baita leitura, porque ele tá certo quando ele diz o seguinte: a gente tem que parar de ficar correndo atrás do placar o tempo todo. E tá certo. Não vai ser sempre que o Vasco vai ter, entre aspas, a sorte, porque não é sorte, é competência de conseguir uma virada. Sobretudo diante de um adversário que a gente sabe que é chato de jogar, mas sem Fernandinho perde muito. Então a leitura de jogo dele está extremamente correta, além de ter feito uma baita partida, e ele deu um recado para os companheiros, para a torcida, dizendo: a gente ganhou, mas a gente não está satisfeito, porque não dá para ficar correndo atrás do placar o tempo todo, e ele certíssimo. Parabéns ao Hugo Moura pela partida de ontem,
sensacional, deu a volta por cima e é isso, que continue desempenhando. Quem quiser mandar mensagem, é só mandar pro Pedrosa, que ele já abriu a fila do perdão. Eu sou o primeiro da fila. Você é o primeiro? Sou o primeiro. Ah, então você que é vascaíno, quiser entrar na fila do perdão pro Hugo Moura, é só mandar uma mensagem para o Antes de mais Pedrosa. nada, obrigado. Caiu na conta do Flamengo também. Vou sempre lembrar disso. Dinheiro mal gasto é dinheiro que não vale. O Hugo Moura tá fazendo valer. Ô, Pedrosa, nas últimas 11 partidas do Vasco em São Januário, são 7 vitórias, 4 empates e nenhuma derrota. Falamos ontem da fortaleza que é o Vasco dentro de São Januário, né, Pedrosa? E isso tem a ver com o trabalho do Rafael Paiva, Fernanda. Não tem como. Eu vi muita gente, por exemplo, naquele momento onde o Vasco estava muito mal na temporada com o Álvaro Pacheco, falou sobre a mudança que teria que acontecer. Ah, essa mudança é precoce, não sei o quê. E o Rafael Paiva mostrou que ele conhece o elenco, que ele conhece a base do Vasco, porque ele tem tirado leite de pedra com esses garotos. Ele potencializou os jogadores desse elenco também. E isso não quer dizer aqui que o Rafael Paiva não comete erros. Ele comete erros sim, até porque é completamente normal ele cometer erros no primeiro trabalho profissional dele, diante de um gigante que é o Vasco da Gama. Mas ele comete muito mais acertos do que erros. Inclusive ele conta não só com a competência, mas um pouquinho de sorte. Porque no outro jogo, por exemplo, o Emerson Rodrigues não estava jogando nada, ele mantém o Emerson Rodrigues e o Emerson Rodrigues acaba fazendo gol. Nesse jogo ele tira o Paê, que também estava mal, e a substituição dá muito certo com a entrada do Jean David. Então o Rafael Paiva é o responsável direto, não só pelo bom trabalho que o Vasco faz, mas também por recuperar esse grupo. Um grupo de jogadores que respeita a camisa do Vasco, que voltou a entender o tamanho do clube que eles estão vestindo e principalmente a frase que eles sempre usam: ganhar, perder, empatar, isso é do jogo. A forma como a gente joga tem que ser inegociável. O Vasco é um time limitado, que ontem teve 3, 4 desfalques no time titular e mesmo assim conseguiu um baita resultado diante do Atlético Paranaense, 2 viradas em uma semana. Então, eu acho que o torcedor vascaíno tem que se dar o direito hoje de ficar feliz e parabéns ao Vasco, porque é o melhor momento dos últimos 6 anos do Cruz Maltino. Inclusive é raro a gente ver o que a gente viu ontem, porque os 3 principais jogadores de linha, na minha opinião, Piton, Verratti e Paê, eles não fizeram uma boa partida. Não fizeram. Os 3 foram muito mal. E aí entra a competência de outros atletas. É raro acontecer isso, mas aconteceu. Os 3, de fato, não jogaram bem. E aí, quando esses personagens não vão bem, alguém tem que sobressair. Você quer falar do Coutinho? Rapidamente, porque muita gente pergunta, o Coutinho já está recuperado da Covid, o Coutinho voltou a treinar normalmente ontem e ele vai ser preparado para a segunda partida contra o Atlético Paranaense. Que é semana que vem já. Dia 11 de setembro, lá na Liga Arena. Porque semana que vem é a data FIFA. Tem a data FIFA. O Vasco joga contra o Vitória final de semana, sim, mas a chance dele ir é remota, é quase 0, e ele já voltou a treinar normalmente. O Vasco quer preparar ele para ter ele 100% para o segundo jogo. Inclusive o Vasco deve ter o retorno do David, do próprio Paulo Henrique, que estava suspenso. Vai ser um time melhor, mas que precisa parar de tomar gol, como o Vene falou, no primeiro tempo. Porque tomar um gol lá no primeiro tempo, na Liga Arena, é fatal. Olha aqui, põe aqui na tela. Olha só o que tem aqui na tela, cadê? E bom pro Vasco em relação a essa recuperação, né, Pedrosa? Vai ter 11 dias aí para recuperar depois do próximo jogo. O Lucas Duarte falou: eu prefiro ver o Vasco na final da Copa do Brasil do que se classificar para Libertadores. Mas você pode conseguir os 2. Você pode chegar à final da Copa do Brasil, ser campeão e se classificar. Mas ele quis dizer que... é verdade. Entendeu? Porque o campeão na Copa do Brasil vai para a Libertadores. Mas e se não fosse? Qual que você preferia? Se não fosse. Vamos supor que a Copa do Brasil, o Vene traz um ponto excelente. A Copa do Brasil te dá uma vaga na Libertadores. Mas vamos supor que ela não desce. Eu prefiro a final da Copa do Brasil. Eu também ia preferir. Porque eu acho que, obviamente, se classificar para a Libertadores é sempre importante, mas o Vasco está num processo de reconstrução. E talvez ir para a Libertadores, e olha, pelo amor de Deus, gente, eu quero que o Vasco vá para a Libertadores, mas quando você vai para a Libertadores, aumenta uma pressão, e principalmente pelo tamanho do Vasco, de tem que ganhar, é muita pressão. Então, assim, pensando na forma geral, na reconstrução do Vasco, eu acho que seria mais importante você ganhar uma Copa do Brasil ou chegar numa final, lógico, na nossa tese hipotética aqui, do que o Vasco se classificar de fato. Tomara que se classifique, mas é um processo que tem que ser devagarzinho. Como eu disse para vocês aqui, eu acho que no futebol hoje você tem que ter casca e o Vasco está ganhando essa casca novamente. E aí, torcida, o que acharam? Deixem nos comentários sua opinião. Até breve, torcedores, fiquem ligados para mais atualizações. Até a próxima!